2003. A Bancoop, Cooperativa dos Bancários de São Paulo, lança o condomínios solares no Guarujá, litoral paulista. 2005. Dona Marisa Letícia adquire uma cota dessa cooperativa relativa a um apartamento de 85 metros quadrados, sem vista para a praia. 2006. Lula, em campanha de reeleição, declara a cota adquirida por Dona Marisa porque os dois fazem declaração de imposto de renda em conjunto. 2009. A Bancoop, em dificuldades financeiras, transfere o empreendimento para a OAS com autorização da Justiça de São Paulo e sob acompanhamento do Ministério Público. Os cotistas da cooperativa dispõem de duas opções: receber o dinheiro de volta ou permanecer com o imóvel com novo valor. Dona Marisa não fez nenhuma opção. 2013. O edifício Solares é concluído. 2014. A OAS reforma o apartamento e investe em melhorias e eletrodomésticos. Lula visita o imóvel com Léo Pinheiro, então presidente da OAS. Dona Marisa volta uma vez ao imóvel e desiste da compra. 2015. Depois de tentar reaver os valores já pagos pela cota para a Bancoop, Dona Marisa inicia a cobrança judicial. 2016. Em março, Lula é levado coercitivamente para depor por ordem do juiz Sérgio Moro. A decisão surpreende o país, já que o ex-presidente nunca se negou a prestar depoimento. Mesmo sem nenhuma confirmação, o Ministério Público Federal insiste que Lula é o proprietário da cobertura triplex no Guarujá. Em agosto, Lula é indiciado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A Polícia Federal diz que uma perícia mostrou uma rasura no documento de adesão do apartamento da Bancoop. A numeração do imóvel 141 estava rasurada e tinha 174 como número anterior. Em setembro, o Ministério Público Federal denuncia o ex-presidente. A Força-Tarefa apresenta um PowerPoint e acusa Lula de comandante máximo de uma quadrilha que desviou mais de 87 milhões de reais da Petrobras. Para os procuradores, as melhorias do triplex foram pagas pela OAS como vantagem indevida a Lula em contrapartida aos contratos entre a empreiteira e a Petrobras. Mas não é isso que fica provado no processo. Durante 23 audiências, nenhuma das 73 testemunhas, 27 de acusação e 46 de defesa, confirma a versão da acusação. Ao contrário, os depoimentos são unânimes. Confirmam que Lula e Marisa jamais receberam as chaves do apartamento ou passaram um dia ou uma noite no imóvel. Nenhum documento confirmando a compra é revelado. Já a defesa de Lula comprova que o triplex foi dado em garantia a um fundo administrado pela Caixa Econômica Federal. Portanto, o imóvel jamais poderia ter sido transferido a Lula sem que a OAS tivesse feito a quitação à Caixa Econômica Federal. Esse pagamento jamais aconteceu. Apesar da falta de provas da acusação e das várias provas testemunhais e documentais apresentadas pela defesa, o juiz Sérgio Moro condena Lula a 9 anos e meio de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. No entendimento do juiz, o apartamento do Guarujá foi propina, um presente da OAS, e Lula ocultou a propriedade. Ao final, Moro fez uma declaração surpreendente. Disse textualmente: este juízo jamais afirmou na sentença ou em lugar algum que os valores obtidos pela construtora OAS nos contratos com a Petrobras foram utilizados para pagamentos da vantagem devida para o ex-presidente. 2017. Em abril, a Justiça de São Paulo inocenta 12 pessoas envolvidas nesse mesmo processo, entre elas Léo Pinheiro. Para a juíza, a acusação tinha alegações vagas e ela acrescenta: era preciso reconhecer a superficialidade do que se entende como fato gerador de crimes. Ou seja, não havia provas para condenar os suspeitos. Depois de anos de investigação, o ex-presidente é o único condenado, porque só o caso dele foi julgado em Curitiba. Em prazo recorde, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre marca o julgamento do recurso de Lula para 24 de janeiro de 2018. 3 juízes vão decidir se modificam ou mantêm a condenação. A sentença do juiz Sérgio Moro foi contestada no Brasil e no mundo. A condenação se baseou apenas nas suspeitas da acusação
que nunca conseguiu provar a culpa de Lula. Ao mesmo tempo, ignorou as provas de inocência reveladas pelos advogados de defesa. Nesse dia 16 de março de 2016, quando ocorre a liberação dos áudios para a imprensa e para o público em geral, isso acaba sendo, além de haver uma ilegalidade na própria decisão, ela foi tomada por um juiz que não tinha competência para estar à frente do caso, porque envolvia a então presidente da República, Dilma Rousseff. Segundo a Constituição Federal, se o caso envolve o presidente da República, a competência para proferir qualquer decisão no processo ou na investigação é do Supremo Tribunal Federal. Essa situação veio a ser reconhecida pelo falecido ministro Teori Zavascki, que logo depois do dia 16 de março acolheu um pedido de liminar que foi feito pela então presidente da República para o fim de reconhecer a ilegalidade tanto na realização da interceptação quanto na divulgação da conversa interceptada envolvendo o ex-presidente Lula e a então presidente Dilma Rousseff. Eu acho que é importante lembrar que o ministro Teori Zavascki foi muito duro na decisão liminar que ele proferiu naquela reclamação que foi proposta pela então presidente Dilma Rousseff e afirmou com todas as letras que o juiz havia extrapolado a sua competência e que havia ferido garantias fundamentais das pessoas ali envolvidas. O ministro Teori Zavascki, à época, disse, inclusive, que as interceptações foram realizadas sem qualquer fundamentação. Nós havíamos pedido para que o ministro também analisasse as outras ilegalidades que o juiz Sérgio Moro havia praticado contra o ex-presidente Lula. Mas, nesse ponto, no entanto, o ministro Teori Zavascki decidiu reconhecer apenas a ilegalidade da conversa interceptada entre o presidente Lula e a então presidente Dilma Rousseff. Aquele momento, evidentemente, foi um momento de frustração para a defesa, porque entendíamos que o processo estava na jurisdição do Supremo Tribunal Federal e todas as ilegalidades que haviam sido praticadas pelo juiz Sérgio Moro até aquele momento deveriam sim ser analisadas e reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal. Mas não foi isso que aconteceu. Então, quando o Supremo Tribunal Federal decide que não iria analisar as afirmações de violações que nós havíamos apresentado e decide devolver os processos e as investigações ao próprio juiz Sérgio Moro para que ele analisasse os próprios atos, nós constatamos que não havia no Brasil um remédio eficaz para reparar e para fazer cessar essas grosseiras violações que estavam sendo impostas ao ex-presidente Lula. E no dia 28 de julho de 2016, protocolamos no Comitê de Direitos Humanos da ONU, em Genebra, o primeiro comunicado de um cidadão brasileiro contra violações às suas garantias fundamentais perante aquele órgão internacional. Vamos lembrar que o Brasil, em 2009, ratifica o protocolo opcional que concede, digamos assim, jurisdição, que reconhece a jurisdição e as decisões do Comitê de Direitos Humanos da ONU. É então que nós procuramos um dos maiores advogados de direito internacional do mundo, o Jeffrey Robertson, Queen's Counsel, e a partir daí começamos a trocar várias impressões, documentos do caso. Ele vem ao Brasil em julho de 2016, onde permanece aqui por quase 10 dias estudando os documentos dos autos, estudando os autos, entrevistando juristas, entrevistando testemunhas, e chega ao final dessa semana e
reconhece que Lula é uma pessoa inocente. As mesmas violações que foram levadas ao Comitê de Direitos Humanos da ONU também serviram para fundamentar uma queixa-crime que foi proposta pelo ex-presidente Lula, pela dona Marisa e demais familiares contra o juiz Sérgio Moro. Então, o presidente Lula e seus familiares são partes adversas do juiz Sérgio Moro, o que apenas vem reforçar que o juiz Sérgio Moro jamais poderia ser um julgador imparcial e independente. Ele acaba reconhecendo que ficou profundamente afetado com aquela iniciativa e que, portanto, jamais poderia vir a julgar o ex-presidente Lula.